Durante participação em evento promovido pelo Movimento Sem Terra, em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o governo deve anunciar um programa de reforma agrária ainda neste mês. Segundo ele, serão recuperadas terras improdutivas. Vamos ver. O presidente Lula voltou e agora, no mês de maio, vai anunciar um programa de reforma agrária. A reforma agrária vai voltar para o Brasil, distribuir terra, recuperar terras que estejam improdutivas e destiná-las à reforma agrária com crédito, com assistência técnica e com a formação de cooperativas e agroindústria. No mesmo evento, o ministro Paulo Teixeira criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em função da taxa de juros. Se quiserem descobrir um homem que está criando uma balbúrdia nesse país, uma baderna nesse país, eles vão achar o Roberto Campos Neto, que está fazendo o maior juros da face da terra. Vamos agora trazer novamente a Basília Rodrigues. Quando eu vejo um discurso como esse, dá a impressão que é um pouco de cortina de fumaça, porque ao mesmo tempo a gente tem, né, a CPI ganhando cada vez mais corpo contra o MST, que vai investigar o MST, melhor dizendo. Eu estava rindo aqui pensando que a orelha do Campos Neto está quente, né? Ele que tem dado declarações falando diretamente sobre o governo, essas críticas, né, vindas do presidente da República, mas mais recentemente vindas de ministros, integrantes do governo. Olha, sobre essa cortina de fumaça, como você muito bem colocou, agora em maio a gente vai ter um encontro de pautas totalmente divergentes. De um lado, os opositores ao governo, aos integrantes da bancada ruralista, encampando a CPI do MST. Ela une opositores do governo Lula, né? Tem ali uma plataforma de bastante visibilidade para quem se opõe ao governo e quer presidir ou então relatar essa CPI do MST. Do outro lado, né, a gente tem um mês em que o governo reservou para fazer uma reforma agrária emergencial. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro de Desenvolvimento Agrário, isso que a gente viu aí, o Paulo Teixeira, antecipou que seria agora em maio. Ele falou para vocês aí em São Paulo no evento, mas ele já tinha dito em entrevista exclusiva aqui à CNN Brasil que este mês seria para isso. Passado o Abril Vermelho, que tradicionalmente é um mês em que o movimento dos sem terras faz ocupações em terras consideradas improdutivas. A gente acabou vendo, no entanto, alguns exemplos de terras produtivas que também foram invadidas pelo movimento. O governo disse: abril acabou. Então, esses conflitos de terra ou motivos de tensão nas propriedades rurais é um capítulo que a gente fecha para agora em maio abrir o capítulo da reforma agrária. Vai ser um encontro de pautas divergentes, como eu coloquei para você no início deste comentário. No Congresso vai estar uma loucura, uma confusão chamada CPI do MST, em que há até aqui, né, pelo que a gente viu das indicações, ainda não houve a formalização de todos os nomes. Há muitos opositores nesta comissão. Ali a oposição está digladiando, brigando para saber quem aparece mais. Não é uma comissão em que o governo tem um cenário confortável. Ali tem grandes opositores, muitos deles ligados à bancada ruralista, à frente parlamentar da agropecuária, brigando por protagonismo, né? Enquanto o governo está só acompanhando, vendo quais são os nomes que virão de lá. Eu estou falando dos progressistas, republicanos, partidos que já se colocaram mesmo no campo de oposição ao governo. Então vamos ver quem vai vencer, qual pauta vai prosperar mais neste maio. O maio da CPI do MST ou o maio da reforma agrária? O ministro Paulo Teixeira disse que, associada a esta pauta da regularização de terras, né, para a ocupação formal, regular de sem terras, vai ter o fornecimento de crédito para a instalação, porque as pessoas não vão chegar lá com uma mão na frente e outra atrás. Elas terão acompanhamento do governo por meio de crédito e também assistência técnica para dar início à produção. Nos últimos dias, nessa participação aí do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de ministros como da Fazenda,
Fazenda e também do Desenvolvimento Agrário, o governo fez uma sinalização importante para este movimento no sentido da pacificação na terra. Dizer que conversa tanto com o agro quanto com os invasores, com quem faz parte do MST. Para os críticos ao governo, ele está mais simpático às invasões do que aos produtores regulares. O saldo da reforma agrária poderá dar um novo rumo a estas discussões, porque o governo diz que vai utilizar propriedades que já são do INCRA, não vai tirar do produtor da terra de quem é hoje proprietário. Isso pode finalmente levar essa pacificação, ainda que momentânea, ao campo.